Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula. Nessa aula nós vamos estudar sobre os conceitos fundamentais de geografia que foram solicitados na semana 2, uma pesquisa, e através dessa pesquisa nós vamos iniciar nossa aula. Primeiro vou dar um retorno da semana 1 e semana 2. Gostaria de parabenizar aqueles que estão realizando as tarefas, aqueles que ainda estão com um pouquinho de dificuldade, vão firme que ainda dá tempo de recuperar esse atraso e também enviar em tempo hábil. Assim eu consigo fazer a correção e eu faço esse feedback que é o retorno para vocês também. Às vezes o retorno demora um pouquinho, mas ele é efetivado, né? Prefira sempre o seu registro no caderno, pois estamos num momento que o registro também auxilia muito na aprendizagem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso copiar bastante para poder aprender. O registro ele ajuda ao nosso entendimento e compreensão. Para esse registro ser organizado, vamos colocar ali em cima do título a semana de estudo, a data, e vamos copiar esses exercícios com os enunciados, que daí facilita a correção. Ao responder as perguntas, crie argumentos e justificativas. Perguntas muito objetivas demais, com respostas, às vezes não dá um retorno de uma aprendizagem significativa. Por exemplo, eu fiz a pergunta: o que é geografia? Foi lá responder apenas isso, uma resposta direta e sem pensamento elaborado. O que a gente tem que exercitar é justamente isso. A geografia é ciência que estuda os processos, dinâmicas e fenômenos da sociedade e natureza. De acordo com o que estudei, fica evidente que o homem transforma o espaço geográfico. Aqui a gente tem o conceito que foi aprendido lá na disciplina, mais o enfoque que o aluno deu com a sua aprendizagem. Resposta que buscou o estudo da disciplina, argumentando e justificando o que aprendeu. Isso sim é uma aprendizagem. Analisando os recebidos, gostaria de dar parabéns àqueles que realizaram, né? Então continue se esforçando. Vou dar algumas dicas de envio também aqui. Cuidar da luminosidade quando for tirar foto do trabalho, do caderno ali, da folha. Cuidar o foco, né, para ficar bem legal o ajuste. E centralizar essa foto para que não melhorar aqui o enquadramento, né, para que não fique algumas bordas assim de fora. Fazendo esses agradinhos, a gente agradece, que fortalece muito na hora da nossa correção. Aqui nós temos uns exemplos de alguns recebidos. Título, pergunta, resposta, né? Tudo organizado. Recebi os envios assim, Então a gente fica muito satisfeito quando o aluno consegue pontuar bem, fazer essa pesquisa, uma pesquisa qualificada, né? Que não tem muitos erros dentro do propósito do estudo, Quando veio aqui citar esse exercício, veio e descreveu, então tá bem legível, né? Façam de preferência sempre a caneta, porque isso melhora, né? A nossa qualidade visual fica melhor. Alguns alunos enviam a lápis, né? Mas quando é um lápis que está bem apertado, que a gente consegue ver, e a iluminação também favoreceu, não vejo muito problema não, tá? Esse aqui eu consegui ler bem tranquilo, um trabalho de D4, né, que pesquisou ali os conceitos, né? Fez a atividade 4 descrevendo, observando, fazendo frases, e também fez o desenho como propósito. Sempre quando tiver algum desenho, vamos caprichar, vamos colocar uma cor, vamos ter um pouquinho mais de atenção nesses aspectos, que às vezes esses aspectos ajudam a qualificar ainda mais a sua nota final. Então, os conceitos que nós vamos estudar nessa aula: conceito de lugar. Dentro do estudo do lugar, nós vamos fortalecer essa questão do gostar, a questão da igualdade, né, dos lugares. Esses lugares são para todos. A relação que um lugar faz com o outro
principalmente área urbana, área rural. E o não lugar. O não lugar, depois mais tarde lá nós vamos estudar mais, porque ele vai ser um estudo bem representativo esse ano quanto à questão territorial. Vamos estudar também a paisagem, os tipos de paisagens, espaço geográfico, território, a região. Os 5 conceitos que a gente pesquisou naquela última aula, né, que foi hoje a gente vai aprofundar bem esses conceitos. Para nossa compreensão inicial e fica assim a título de resumo, que o lugar é o espaço do nosso cotidiano, das nossas vivências, né, nosso local de trabalho, a nossa casa, nosso lugar de lazer. A paisagem é a posição que a gente vê e percebe, né? O espaço geográfico é aquele que vem se transformando, cidade, espaço urbano, espaço agrícola, espaço industrial. O espaço geográfico é palco de onde a gente vive. O território é o espaço delimitado pelas relações de poder. Tem um território que é formado pelo Estado, nação, países, né? Que se constitui um grande território. E também tem os territórios que a gente vê hoje que já tem mais uma ligação com não um território demarcado por fronteira, mas um território que foi conquistado por um grupo cultural. E ao longo desse ano a gente vai estudar essas territorialidades, tanto na cidade, quanto em alguns aspectos regionais também. Então a territorialidade, ela não é só esse espaço delimitado de país, ele hoje também já ultrapassou essas barreiras. E também para facilitar o nosso estudo, o estudo da região, que a gente agrupa ela por características semelhantes e vai fazendo esse estudo mais detalhado. Para descobrir essas características, a gente tem que ter uma visão, um olhar sobre esse lugar. Explicando as atividades da semana 3. Então agora, antes de explicar as atividades, nós vamos para os conteúdos da semana. Eu vou começar hoje com a aula de lugar, depois eu vou para paisagem. Na aula sobre lugar, a gente vai estudar o aspecto que fala sobre essas emoções que envolvem o nosso cotidiano. Então, no estudo do lugar, a gente diz que o conceito de lugar está muito relacionado com a nossa escala local. É de cada indivíduo, é a vivência, a emoção que se tem sobre esse lugar. Então nós temos aqui representações como a casa, a rua, o bairro, a escola, outros bairros que a gente convive, lugares de lazer, casa de parentes e amigos, onde nós desenvolvemos uma relação de afetividade. A gente tem um pertencimento sobre esse lugar. A gente, com esse sentimento, a gente acaba tendo uma outra visão diferente do lugar que as outras pessoas passam para nós. É a mesma coisa quando falam para nós lá daquelas favelas no Rio de Janeiro, a gente fica tudo, meu Deus, mas que absurdo, não sei o que, perigoso. Mas as pessoas que moram lá têm uma relação com um lugar totalmente diferente. Às vezes o que a notícia fala não é verdade, porque quem está lá naquele lugar constrói aquela comunidade. Então o lugar diz referência ao nosso espaço. Cada local possui suas características próprias em conjunto, confere um lugar uma identidade própria. Olha o nosso bairro Mário Quintana, como ele é diferente, como ele é diverso. Nós temos diversos aspectos dentro do bairro, a Safira, né, a região ali perto de Chico Mendes, a região aqui próxima da escola, do Jardim da Fapa. São localidades que têm um pertencimento e uma diferenciação. Dentro da comunidade a gente tem o espaço lá da Vó Chica, onde eles estão revitalizando e transformando o lugar, dando um sentimento maior de pertencimento para aquele povo daquele entorno. Então são lugares assim que facilitam a nossa visão sobre o lugar. Isso fortalece o nosso gostar, né? Esse gostar é o vínculo que faz com que a gente vive nesse lugar. A convivência das pessoas e as relações que se travam aumenta a afeição desse lugar. E ainda mais quando a gente acaba cuidando desse espaço. Quando a gente cuida, a gente tem um valor e um sentimento por esse lugar, faz com que a gente ache soluções para esse espaço.
Então, tomar atitudes como cuidar das ruas e locais faz com que a gente se sinta mais desse lugar. Eu fico muito preocupado quando eu vejo em alguns lugares que se cria-se verdadeiros lixões em algumas esquinas, o pessoal não cuida, às vezes até questão da própria pichação, né, da degradação do espaço. Isso vai fazendo com que as pessoas do entorno não se sintam nesse lugar. Então é necessário revitalizar, cuidar, transformar, lutar para que esse lugar sempre evolua. Então faz parte da nossa luta querer que esse lugar prospere. E nós temos que manter isso. Mas todos os lugares são para todos? Por exemplo, existem lugares que a gente não consegue entrar. Um restaurante muito caro, um clube. No clube tu tem que ser sócio. Então, tem alguns espaços que não são para nós. E isso é chamado de desigualdade social. A desigualdade social é uma coisa que é gerada pela má distribuição de renda e promove a concentração de riqueza na mão de uma pequena parcela da população. E isso cria diferenciação dos lugares. A relação entre os lugares se dá através da comunicação dos transportes e comunicações. Isso estabelece uma relação entre campo-cidade, cidade-campo. Nem tudo que a gente precisa na cidade está na cidade. A gente precisa de alimentação. A alimentação vem do campo. O campo abastece a cidade. A cidade já é ao contrário. Ela abastece o campo com tecnologia, com serviços, com produtos que o campo não consegue gerar. Então, tudo isso é gerado, transportado através desses transportes e comunicações que fazem esse intercâmbio entre os lugares. Os lugares têm tudo a ver com os nossos sentimentos. Esses sentimentos estão atrelados a uma condição. E isso a gente vai perceber com o estudo da paisagem. Então, a paisagem, ela é aquela que é formada pelos nossos sentidos, nossas sensações, o nosso olhar. Cada paisagem é única, uma cidade, uma área histórica, uma região de lagoa, praia. Então, nós temos que prestar atenção nessa paisagem. Para nós observar, nós temos que observar os planos. Nesse primeiro plano tem a orla. Nesse segundo plano aqui eu tenho já as moradias, né? Os restaurantes, os bares que são badalados aqui nessa região. E aqui a gente tem um complexo de moradias e prédios e edificações. Essa região também a gente percebe que nesse lado uma formação de dunas, que é a região de Natal. Que o Belo Cristo Redentor, Morro da Tijuca e o bairro de Copacabana. Também a gente percebe o movimento e essas relações promovem a integração dos lugares. Então, natureza, construção, pessoas, objetos fazem a paisagem. A paisagem ela pode ser de dois aspectos: paisagens naturais, paisagens culturais, formado por praias, serras, morros, lagos, vegetação, estradas. A paisagem ela também pode ficar com marcas do passado, porque outros povos habitaram aqui e deixaram seus registros ao longo do tempo. Cabe nós, pessoas da atualidade, manter esses prédios preservados, porque eles contam a nossa história. A paisagem ela também é formada por áreas urbanas, cidades, centros comerciais, centros turísticos, centros financeiros. Centro financeiro, São Paulo, centro turístico, Gramado, área histórico-cultural da Liberdade, com influência da migração japonesa, centro comercial, daqui de Ribeirão Preto, as moradias, os condomínios horizontais, os subúrbios, as favelas, os prédios, as indústrias, as áreas agrícolas e as formações extrativistas mineral e vegetal fazem parte das alterações ambientais. Mesmo essa área sendo verde, ela foi plantada e ela foi modificada pelo homem. Então ela tem, sim, força do trabalho humano aqui, ela foi modificada, né? O que era uma área verde se transformou
uma área industrial. As indústrias avançam, também promovem grandes impactos ambientais. Aqui nós temos a dualidade da paisagem física, né? Paisagem natural, cachoeira, lago, vegetação. E aqui um centro urbano bem consolidado, que a gente mal vê a área verde, ó. Isso aqui é a área do entorno de Santos. Então, nosso geógrafo Milton Santos, que fez um amplo estudo da geografia no Brasil, ele veio que o conceito de paisagem, que é tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança, é paisagem. Diferentes aspectos de paisagens: urbana, litoral, né? Histórico-cultural, cidade do interior, Santo Antônio da Patrulha, e aqui uma praia do Nordeste. Então a paisagem, ela vem com esse significado, ela carrega sentimentos. Então, através desse estudo, a gente consegue delimitar esses dois tipos de paisagem. Nós temos paisagens, tanto urbanas como as rurais, que são modificadas pelo homem, mas também temos as paisagens naturais. Cabe nós a observação, tentar descobrir sensações, movimentos. Cada paisagem possui elementos predominantes. Aqui a gente vê nessa paisagem, por exemplo, uma área urbana bem consolidada de Osório, ó, e algumas marcas ainda que ficou da paisagem natural. Mas a gente percebe grande intervenção humana aqui nessa paisagem. Quando a gente observa a paisagem, a gente tenta dividir em planos. Ó. Nessa imagem aqui da Itália, a gente percebe três planos. Uma da área que foi modificada pelo homem, 2 pela área que ainda permanece, né, um aspecto natural, e a terceira ali uma área montanhosa. Podemos observar a paisagem onde predominam elementos construídos, né? Também podemos observar lugar onde as paisagens naturais predominam, né? Então, quando a gente for observar uma paisagem, principalmente em foto ou uma paisagem ao longo dos nossos olhos, a gente tem que focar e tentar observar esses elementos. As paisagens naturais são aquelas que são formadas pelos elementos da natureza: cachoeira, montanhas, praias, cascatas, cachoeiras, matas, mangues, serras, erosões causadas pela água, lagoas, praias, formas de vegetação de Mata Atlântica, cerrado, vegetação típica de áreas de planalto, né, que conforme com a atuação das estações do ano vão mudando essas vegetações, né. Aqui é a região de São Francisco de Paula. Conforme as estações do ano a gente vê essas árvores, elas estão com cores diferenciadas, porque chega o período mais frio, as folhas dessas árvores caem. Isso é uma vegetação caducifólia, onde as plantas, no período mais frio, as folhas acabam caindo. Existem formações causadas por erosões, uma dessas é essas grandes pedras, né, que ficam no entorno de grandes rios, né, que acabam descendo as encostas e geram esse produto erosivo. A gente também tem formas de relevo, tanto na praia, né, que acabam gerando diferentes formações, dunas, arrecifes, costões, e nos interiores, as chapadas, as serras, conjunto de montanhas, né, e as vegetações, até chegar aqui nessa paisagem cultural que foi construído pelo homem. Plantações, edifícios, pastagens, indústrias, rodovias, ferrovias, elementos que são construídos pelo homem, geram as paisagens culturais. Aqui nós temos um centro financeiro urbano bastante consolidado, e aqui uma área cultural de um litoral do Rio Grande do Norte, onde a gente vê um centrinho comercial, bem charmoso por sinal. Aqui nós temos a questão dos transportes, né, a rodovia, a questão do metrô de superfície, portos, aeroportos que acabam transportando mercadorias e pessoas ao longo dos territórios. Temos a questão das pontes, né, que são fundamentais para a ligação
dos municípios e dos territórios. Temos diferentes formas de orlas e de ocupação do litoral. Temos diferentes áreas urbanas, né? Aqui nós temos, por exemplo, 3 grandes áreas urbanas no Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro e lá no Nordeste o Recife, né? Que é uma área urbana bem consolidada. E também temos as diferentes comunidades, né? Ao longo do nosso território, que também formam a grande massa trabalhadora, né? Que vive na periferia, onde a gente, no Brasil, tem um grande déficit habitacional. Aqui nós temos a visão do bairro Mário Quintana, o nosso bairro, né? Temos aqui o Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. E aqui nós temos a visão da Zona Norte de Porto Alegre, lá atrás, aqui ó, a Arena, a Ponte Estaiada, e por aqui nessa observação que está a nova ponte do Guaíba, que nessa época não tinha sido construída, então a gente não consegue visualizar. A gente tem diferentes segmentos na cidade, né? Isso a gente pode perceber como a Rua 25 de Março, o Balneário Camboriú, o Porto de Imbituba, uma cidade que tem uma característica portuária, ela é diferente das outras, né? Porque ela recebe o comércio, tem diferentes fluxos. Temos também diferentes tipos de cidade, né? Como a região aqui de Niterói, que é bem do lado do Rio de Janeiro, tem que atravessar a ponte Rio-Niterói. As pessoas desse entorno já têm uma vida urbana bem consolidada, né? Com objetos, né? Como aqui esse museu que é símbolo da região. Temos regiões que têm uma vocação mais religiosa e que vivem através da formação de templos, né? Então, algumas cidades têm essas vocações, outras cidades têm uma vocação mais cultural, né? Arte, bar, museu. Então, tem de acordo com a vocação da cidade. No Brasil, a gente vê muito esse tipo de paisagem aqui, que é a favela do lado de grandes áreas de mansão. Olha o contraste social que é isso aqui. Morumbi, Paraisópolis. 2 mundos totalmente diferentes. Esse aqui é o típico exemplo de paisagem brasileira. Paisagem desigual. Apesar de predominar o verde aqui, a gente vê grande atuação e mudança de paisagem aqui. Então o homem está atuando aqui, vai modificando aqui, vai derrubando uma mata aqui e aos poucos vai alterando. Aqui é uma área que é uma área de agricultura, né? E aqui é uma área onde a pressão urbana, né, essa área urbanizada está cada vez mais se consolidando e chegando para o interior. Essa aqui é uma cidade satélite do entorno de Brasília. Temos a região aqui de Porto Alegre, né, exemplos de vila, né, Vila Dique, Vila Farrapos. Temos aqui o nosso entorno, né, o nosso parque Chico Mendes. E aqui nós temos o espaço de uma área industrial bem consolidada. Gravataí, após a chegada da GM, dá para dizer que é um outro contexto de cidade, né? Porque ela teve uma dimensão, um grande investimento, mudou seu padrão de vida, até a sua condição urbana, né? Aumentou o número de pessoas na cidade, pessoas que procuraram emprego, tem pessoas que chegou do interior e não tinham onde morar, e foi ocupando bairros aqui do entorno e gerando também problemas sociais dentro de uma área urbana. Então tem os prós e os contras, né, da chegada de uma fábrica na cidade. E para encerrar essa unidade aqui das mudanças de paisagem, nós temos que observar que ao longo do tempo as paisagens vão se modificando, né? E essas modificações a gente tem que ficar bem atento, né? Então cabe a gente ter um olhar, né? O que eu consigo perceber aqui? Área urbana, residencial, prédios. Então quando a gente olha uma paisagem dessa, a gente tem que ter um olhar, né? Como é que é caracterizada essa paisagem? A gente vai conseguir perceber a dinâmica, né? E essa dinâmica vai nos fortalecer a ter um olhar geográfico sobre a paisagem. Então, nesse contexto aqui,
a gente vai continuando o nosso estudo e agora a gente vê a questão das mudanças de paisagem. Quando eu faço o estudo da mudança da paisagem, eu tenho que perceber que as paisagens vão sendo alteradas ao longo do tempo, né? E a geografia ela se preocupa muito com essas modificações, porque essas modificações podem impactar a nossa vida, né? Com a chegada de novas construções, novas fábricas, né? E isso pode ter um efeito positivo ou negativo. Gravataí ali com a chegada da GM trouxe muita população que não tinha trabalho e continuou não tendo trabalho porque eles não se enquadravam como empregados de uma fábrica. Então eles acabaram invadindo o terreno e não tendo condições mínimas de vida. Olha como a história conta também as mudanças de paisagens. Essa ponte aqui, ó, que tem ali hoje, ali nessa região aqui de Porto Alegre, realmente aqui passava o arroio Ipiranga. Esse arroio Ipiranga ele foi canalizado e foi mudado o seu curso. Então essa região aqui ela tem que ser preservada porque ela conta uma história muito importante da cidade. Quando eu estudei geografia eu nem me dava conta disso aqui na faculdade. Cada descoberta que a gente fez durante o curso foi maravilhoso. Olha a questão da Borja de Medeiros. Rochedos aqui, hoje são os edifícios enormes. Essa região aqui, ó, toda ela de prédio construído, o Morro Santa Teresa já está todo ocupado. Então a cidade se modifica ao longo do ano. Antes as pessoas até pescavam aqui no Arroio Ipiranga, hoje aqui virou uma área de aterro. Aqui esse símbolo fica ali. A história nos revela muita coisa. Essa fábrica aqui, ó, hoje virou shopping total. A cervejaria Brahma hoje se encontra na cidade de Viamão, mas o prédio aqui preservado conta muito essa história. Toda essa área aqui já foi área do Guaíba, tá? Aos poucos foram fazendo aterros em Porto Alegre. Esses aterros, conforme que o passar do tempo, foi ampliando essa capacidade, a cidade começou a crescer para esses outros lados. Olha aqui onde o Arroio Ipiranga passava, ó. Aquela pontezinha lá estava aqui, ó. Hoje o arroio foi canalizado para cá, mudou seu curso. Essa área aqui hoje é aquela rua na Cidade Baixa onde tem bastante bar, onde tem o Museu de Porto Alegre. Então essa região ela foi amplamente modificada e hoje ela ficou assim, ó, toda aterrada. Temos o Parque Harmonia, Parque Marinha, a usina do gasômetro, que agora foi revitalizada e tem umas pontes aqui, né, para o pessoal poder observar melhor o pôr do sol. E toda essa área aqui do cais. Então aos poucos as cidades vão se modificando e a gente tem que ter essa percepção. Passado e presente nas paisagens. Então, como eu já falei ali, né, as paisagens vão sendo alteradas e as marcas vão ficando. Passado fica registrado aqui. É importante a gente manter esses patrimônios, né? Esses patrimônios históricos falam muito sobre a gente. Agora nós vamos aqui para o contexto. Já estudamos mudanças de paisagens, tipos de paisagens, lugar. Agora a gente vai para o estudo do espaço geográfico, que é o nosso estudo sobre essas mudanças de paisagens que chegaram. Então a gente percebe que o espaço geográfico ele é palco dessas modificações. Então, o espaço geográfico, no decorrer da evolução humana, o ser humano tem se relacionado por meio de trabalho. O homem começou a evoluir nas suas técnicas, no seu conhecimento. Isso ajudou a acelerar essas transformações. Aqui é o processo de aterramento, como a gente viu que teve em Porto Alegre. Começaram a fazer esse processo em vários lugares do mundo. Dubai foi construída assim também, aquelas grandes ilhas artificiais de Dubai. A construção de uma ponte, de um viaduto,
ela ajuda a modificar muito também os lugares, que ela acaba unindo diferentes locais, né? Aqui a gente vê também a atuação daquelas zonas de aterro, ó. A região aqui da Praia do Flamengo também foi aterrada, ó. Essa região aqui não morava ninguém, porque antes não conseguia se construir aqui, depois ampliou essa faixa de areia, conseguiram construir. Ó. Então ao longo do tempo vai ficando esses registros. Aqui é os Arcos da Lapa do Rio de Janeiro. Olha de quanto tempo se tem atrás dessa construção. Isso diz muito. Hoje, sobre a questão da região, a gente tem as regiões aqui das bandeiras, né? As bandeiras foram criadas pelo consórcio de condomínio de municípios, né? Esses municípios têm uma relação muito importante, porque uma cidade polo acaba abrigando diversas áreas, né? Então essas pessoas aqui do entorno dependem às vezes de um hospital, de um grande centro, né? Então se colapsa as cidades aqui, assim, e a cidade não tem como oferecer, então daí dá todo esse problema. As regiões são porções de superfície terrestre delimitadas com base em algum critério. Então para mim foi mais a região que eu tive um critério. Aqui na região de Porto Alegre, nós temos aqui Viamão, Alvorada, né, cidades que são bem dependentes do centro econômico de Porto Alegre. Até na questão de trabalho, né, muitos moram nessas cidades, mas trabalham aqui. Então, Porto Alegre, Alvorada e Viamão são cidades muito ligadas. A região pode ser definida por apresentar características semelhantes, são parecidas com o clima, vegetação ou com as atividades econômicas, né? Então isso diz muito sobre as regiões. As regiões acabam sendo criadas porque elas têm alguma coisa em comum, né? Essas situações, né, do estudo da região faz com que a gente tenha um entendimento sobre essas características geográficas. Então, quando a gente estuda a região, a gente tem um conhecimento sobre essa área. Elas são parecidas em algum critério. Agora, para nós estudar o território, nós temos que ter em mente que é um dos conceitos fundamentais da geografia, que ela ajuda a nós entender essa capacidade de distribuir a questão dos estados, né, dos países, dos municípios. Então, quando a gente estuda estado, o território, a gente acaba estudando ali com um espaço delimitado pela relação de poder. Então, por exemplo, Friedrich Hatzel foi um dos principais estudiosos, ele que definiu essa questão da identidade do povo com a questão territorial. Então, são pessoas que moram aqui nesse país, que têm idioma, têm características, né, que são muito semelhantes e que precisam de um espaço para poder desenvolver sua economia e sua identidade cultural. Território é espaço apropriado por uma relação de poder e pelas relações sociais que se estabelecem. Porque a gente tem uma redução jesuítica, todos têm uma característica. Nessa época das reduções jesuíticas, os padres acabavam dominando a população indígena. No território, então, ele é hoje delimitado pelo uso de fronteiras, né? Fronteiras entre países, divisa entre o estado e limites entre municípios. E às vezes ela não tem essa necessidade de ser visível, tá? Por exemplo, tem limites de estado aqui que é cortado por um rio. Isso define o limite mas tem lugares que não é definido por um limite de um rio, mas por uma condição geográfica, uma medição que é realizada ali no terreno e é delimitado como área desse entorno. Então hoje o território ele tem uma característica política também, né? Resulta aí no desenvolvimento do estudo da geografia política, né? Divisão de países, estados, nações.
muita saudade quando eu vejo essa imagem, porque eu me lembro da minha sala de aula com o meu mapa mundi, né? Nesse mapa mundi a gente vê bem a representação da divisão dos países, ó. Cada país tem uma identidade cultural, uma língua, um idioma. Tem países que são bem diversos, que tem várias religiões, várias tribos, né? E conseguem conviver de forma pacífica, mas tem o seu território como representação. Então agora a gente já vai se encaminhando para as explicações das tarefas, né? Vou explicar primeiro a tarefa da T5. Nós temos aqui o registro que vocês vão ter que fazer do resumo dessa aula, que são os principais conceitos que a gente já estudou, mas agora eu estou trazendo eles para vocês. Vocês confiram no caderno para ver se foi isso que foi pesquisado, né? Paisagem, lugar, território, região, espaço geográfico, e vamos acrescentar aqui as diferentes paisagens, tá? Através da leitura desse resumo e da explicação da aula, a gente vai conseguir fazer a atividade de hoje. Atividade de 1 a 9. Isso, tá direitinho aqui, da 1 a 9. A gente vem então aqui pro relacione, conceito, por exemplo, espaço geográfico. O que é espaço geográfico? É tudo aquilo que nós vemos e o que a nossa visão alcança? Se for esse o conceito, eu coloco aqui o A, resposta. Esse é o nosso primeira atividade, relacionar. Depois, a T5 tem que encaixar os 5 conceitos fundamentais aqui nas frases. Ó. O que é o espaço cotidiano? A paisagem, a região, o lugar, o espaço geográfico, o território. Qual desses 5? Lá no início da aula eu dei um resuminho bem breve disso aqui. Confere lá no vídeo. 3. Escreva N para natural e C para cultural. Floresta. N natural ou C cultural? Nossa, essa tá muito boa de fazer porque é um exercício que a gente vai pensando. 4. Sobre o conceito de lugar aprendido na aula, vamos refletir e escrever. O que torna o lugar onde vivemos importante para nós? Não esqueça que é uma pergunta. Uma pergunta tem que ter fundamento e estrutura de resposta. Então já vou começando aqui minha resposta. Ó. O que torna o lugar onde eu vivo é importante para mim, daí tu justifica. Como podemos observar os lugares do nosso entorno? Posso observar os lugares do meu entorno como tal, tal, tal. Eu justifico. Essa número 5 aqui tem que prestar atenção no contexto, tá? Nós temos 3 palavras e essas 3 palavras têm que aparecer em uma frase. Observar, paisagem e tipos. Conseguiu pensar em alguma frase? Tenta pensar bem direitinho e estruturar teu pensamento conforme o nosso estudo. 6. Observe as paisagens e responda. Nova York, ou Manhattan, ou Bahamas? Qual das paisagens é cultural urbana? Essa ou essa? E que elementos presentes na paisagem indicam que ela é urbana? Qual dessas duas você prefere e por quê? Muito bem tranquilinho fazer. 7, aqui a gente tem Holanda, aqui a gente tem um campo de cultivo de flores. Campo de cultivo. Cultivo, o homem está por trás. Ou seja, vamos pensar aí, ó. É uma paisagem natural ou uma paisagem transformada? Às vezes nem sempre que a gente vê é o que a gente pensa, tá? Então pensa bem, se o homem está transformando, já pensa aí o que é. A 8. O espaço geográfico constantemente transformado e construído pela sociedade, ou é urbana. Qual dessas duas você prefere e por quê? Muito bem tranquilinho fazer. 7, aqui a gente tem Holanda, aqui a gente tem um campo de cultivo de flores. Campo de cultivo. Cultivo, o homem está por trás. Ou seja, vamos pensar aí, ó. É uma paisagem natural ou uma paisagem transformada? Às vezes nem sempre que a gente vê é o que a gente pensa, tá? Então pensa bem, se o homem está transformando, já pensa aí o que é. A 8.
o espaço geográfico constantemente transformado e construído pela sociedade. Observe o nosso entorno, bairro, comunidade, ou até mesmo a nossa cidade e descreva uma situação ocorrida através dessa transformação. Nossa, do lado da nossa escola a gente tem um processo de transformação. 9. Vamos observar as duas paisagens e vamos observar esses elementos. Observe as imagens e identifique quais as alterações foram realizadas pelo ser humano. Então, nós temos aqui a paisagem do Rio de Janeiro. Já dei dicas lá, né? Que ela foi um processo de modificação lá no vídeo. Então, pense um pouquinho aqui. Observe bem essas duas paisagens. Olhe só os elementos como modificaram ao longo do tempo. E a 10 a gente vai ler esse texto, vai perceber o que a pessoa pontuou. Ela fez observações sobre o espaço, né, que ela convivia há muito tempo, o lugar. E o que teve de modificações nesse espaço ao longo do ano? O que permaneceu nesse espaço? Né? Então, através dessas tuas observações, tu vai colocando aqui também justificando as suas respostas. Nada de tacar a resposta aí, era isso. Não, pensa e escreve um pouquinho mais. Vamos exercitar esse poder aí da escrita. Terminou? Enviou, tá? Bem organizadinho aí pra gente poder concluir essa tarefa da semana 3. Essa é a atividade das T5. Então vamos aqui abrir a atividade 3 da T6, também tem um resuminho ali bem básico, né? Através desse resumo eu posso vir aqui e preencher aqui o meu mapa conceitual. No mapa conceitual nós vamos colocar o que é território e exemplos de território. Lugar, espaço geográfico, paisagens, tipos de paisagem, as duas. Região, colocar exemplos de região. 3 exemplos no mínimo. E aqui nesse espaço, a gente coloca o conceito de geografia, revisitando esses conceitos para ficar bem formuladinhos. Aqui a gente tem o relacione, né? O espaço geográfico com o meu conceito. Bom, se eu acho que o espaço geográfico é o espaço construído através da transformação causada pelo homem, eu vou lá e boto A aqui, tá? Aqui nós temos aquele resuminho bem básico que a gente vai buscar os conteúdos da disciplina, né? São 5 conceitos básicos, né? Espaço geográfico, lugar, paisagem, território e região. Aqui a gente vai pontuar N para natural e C para cultural. Aqui a gente vai observar as principais cidades do mundo, né? Nova York, Dubai nos Emirados Árabes e Hong Kong na China. Que tipo de paisagem predomina nessas cidades? E que elementos são predominantes nessas cidades observadas? Aqui a gente vai observar a evolução do espaço geográfico de Nova York. Olha como foi se consolidando esse espaço ao longo do ano, né? A gente teve aquele episódio do 11 de setembro, no qual essas 2 torres aqui, elas foram derrubadas, né, naquele atentado. E olha como a paisagem, a skyline da cidade mudou com o tempo, né? Olha aqui. Então, ao longo do tempo, isso aí foi se consolidando, foi se diferenciando ao longo do espaço. Surgiram construções, teatros, museus, pontes, novas pontes foram construídas, áreas de depósito de embarcações foram revitalizadas e transformadas em parques. Então, Nova York é um canteiro de obra constante, né? Já tô até cansado aqui, tá louco? Muito vídeo. Mas vamos lá que estamos já na reta final, né? E aponte as principais mudanças no espaço geográfico ao longo do tempo. Quem foi o principal agente dessas transformações?
e objetos que foram substituídos ao longo do tempo. Justifique. Na questão 7, sobre o conceito de lugar e espaço geográfico, que a gente conseguiu aprender na aula, vamos refletir e escrever. O que torna o lugar onde vivemos importante para nós? Como podemos conservar os lugares no nosso entorno? Você consegue perceber a mudança no espaço geográfico do nosso entorno? Após finalizar, enviar. O plus da T6 é que tem essa observação toda de paisagem para ser feita e tem esse mapa conceitual que tem que ser preenchido, né? Isso aqui vai levar um pouquinho de tempo para vocês. Sejam bem pacienciosos, não tentem fazer tudo numa semana, vão aos poucos, né? Porque assim vocês vão conseguir consolidar bem um estudo, né? E esse estudo espero que fortaleça vocês como pessoas, né? Que ajude a melhorar o potencial de cada um. Busquem sempre fazer o melhor, né? Porque nesse contexto que a gente está, o estudo garante uma qualidade de vida, né? Então eu desejo aí para vocês um ótimo estudo, né? Já estamos chegando aqui nos encaminhamentos finais. Façam os registros com calma, atenção, persistência nos estudos sempre, né? Se está um pouquinho atrasado, vai lá, se dedica um pouquinho que consegue, e bons estudos aí. Aguardo o retorno de vocês. Parabéns pela iniciativa, continuamos assim, vamos nos fortalecendo. Abraços.